Nesse vídeo nós vamos falar sobre a paideia, a educação integral grega. E para isso nós vamos nos utilizar da obra A República de Platão, pegando alguns trechos que seriam mais significativos para descrever essa educação grega. Estamos aqui no livro 2 da República de Platão, onde Platão está começando a falar sobre a educação, bem aqui, bem no meio do livro 2 da República de Platão. Para a gente contextualizar mais ou menos, para você não ficar totalmente perdido, no livro 1, Platão simplesmente falou sobre a justiça de uma maneira geral, definindo o que é a justiça e mostrando que é melhor ser justo do que injusto. Pelo menos Sócrates estava dialogando lá com os seus interlocutores, tentando argumentar nesse sentido. Só que ele não consegue convencer as pessoas de que é melhor ser justo do que injusto. Daí, nesse livro 2, aparece uma série de questionamentos, né, e ele vai tentar assim, começar a explicar em que sentido, né, ser justo é melhor do que ser injusto. Para isso, ele vai tentar simplesmente descrever como seria a melhor cidade possível. E uma vez que ele vai descrever a cidade, ele vai descrever como que seria a justiça no nível da cidade, de uma maneira geral. Depois ele partiria para a justiça, digamos, no nível interno do sujeito, individual, né? Que seria basicamente como fazer uma espécie de psicologia. E para falar da justiça no nível da cidade, ele vai buscar descrever como é essa cidade da melhor maneira possível, tá? E ele vai lá num determinado ponto, ele começa a falar sobre os guardiões, né, que seriam basicamente os militares, né, o exército naquele período, que seria responsável por proteger a cidade. Estes teriam uma responsabilidade muito grande, porque eles precisariam separar muito bem quem é amigo e quem é inimigo. E é nesse sentido que Platão demonstra toda a sua preocupação com essa classe em particular, né, a classe dos guardiões, aqueles que vão guardar a cidade e proteger a cidade. Eles precisam ser cidadãos exemplares, antes de mais nada. Precisam ter um tratamento totalmente diferenciado por causa dessa questão de proteger a cidade. E nesse sentido, ele vai começar a determinar como deve ser a educação desses guardiões. É aqui que surge, então, o tema da educação propriamente. Nós estamos aqui no parágrafo 376, né? 376, e, na verdade, para ser mais específico, 376 tá ok? Que é onde que o Platão vai falar diretamente sobre a educação. Ali no finalzinho do D, Sócrates já está comentando um pouquinho sobre a educação, ok? Ora, vamos lá, né, Sócrates falando. Eduquemos estes homens em imaginação, como se estivéssemos a inventar uma história e como se nos encontrássemos desocupados. Pois bem, a questão do inventar uma história é exatamente o que vai ser colocado aqui, né? Eu já fiz um outro vídeo comentando como que a educação grega se inicia. Ela se inicia, antes de mais nada, a partir da contação de histórias. Eu não vou me alongar muito aqui, só vou citar para a gente não deixar de comentar, porque é um ponto muito importante. É como que a educação começa. E uma outra coisa que também é muito importante é essa palavra aqui, desocupados, que a gente acaba não dando tanta atenção, né? A escola, no período grego, era um local de diversão, de lazer, de entretenimento, tá? A escola, nesse período, vem lá do termo escolé, que significa ócio, né? Um tempo livre, lazer. Imagine a escola como um espaço de entretenimento. Você consegue imaginar isso? É difícil, né? Nos moldes atuais que nós temos, a gente tem uma ideia assim, de uma escola muito formal, né? Todo mundo certinho, sentado um atrás do outro. Será que é assim que esse pessoal grego entendia a escola? Pois bem, não era muito bem assim. Era exatamente como se nos encontrássemos desocupados. Essa questão do desocupado aqui mostra um pouco a questão do ócio, tá? Que a pessoa não está ali por obrigação, tá? Como uma ocupação formal, obrigada em que ele está ali. Não. Ele tem que estar ali de uma maneira mais livre e espontânea, ok? Para a gente tentar entender mais ou menos, imagina o seguinte: hoje nós temos tanta coisa, né, para a gente distrair, para a gente se entreter, né? A gente tem a televisão, a internet,
sei lá, rádio ou qualquer coisa desse tipo. Imagine naquele período, então, grego, que você não tinha nada disso. Como é que você se entretia? Bom, você se entretia a partir da contação de histórias, ok? Você simplesmente ia para um local onde você ouvia histórias, você simplesmente praticava exercícios, havia um espaço de ginástica, como a gente vai comentar logo ali. Então, era um local de recreação, tá? De diversão, antes de mais nada, em certo sentido. Para você passar o tempo, era um passatempo, por assim dizer. E nesse local, você simplesmente fica à vontade, ok? Não forçado, mas à vontade. Esse era o sentido de escola, né? Bem na origem do termo escola, né? Do grego. Seguindo ali, nós temos: então, que educação há de ser? Será difícil achar uma que seja melhor do que a encontrada ao longo dos anos. A ginástica para o corpo e a música para a alma? Será, efetivamente. Então veja o seguinte: a educação que já é encontrada ao longo dos anos. Em relação a esse parágrafo aí, quando você vê ali o termo educação, né, se você for procurar lá no original grego, na verdade você encontra justamente a palavra paideia, ok? Sempre quando você encontrar então a expressão educação, você entenda paideia, beleza, gente? É a paideia grega. Pois bem, como é que é a educação, essa paideia grega? E pense nessa paideia exatamente que foi encontrada ao longo dos anos, ou seja, já é algo que já está bem estabelecido naquele período. Platão simplesmente está meio que repetindo uma coisa que todo mundo já estava fazendo. Mas é claro que Platão vai dando a sua opinião, vai aperfeiçoando um detalhe aqui ou acolá, dando a sua contribuição para a noção de paideia. Mas vamos pensar que sim, a educação, antes de mais nada, era o quê? Baseada na ginástica e na música. A gente tem lá, será, efetivamente, né? Será muito difícil, né, encontrar uma educação diferente dessa, né, que não seja baseada na ginástica e na música. E ainda nesse parágrafo a gente pode comentar o seguinte, gente: quando a gente fala de ginástica, veja, a ginástica é para o corpo e a música é para a alma. Isso mostra claramente o aspecto da paideia. A paideia é uma educação que não é só de aprender conceitos abstratamente, sabe? Não é que você se junta às crianças lá para simplesmente transmitir ideias e pronto, acabou. Não. A educação ali, que é a paideia, é uma educação integral, ou seja, envolve todo o ser humano. Tem o lado lá do corpo, né, onde você realmente faz exercícios físicos na ginástica, e tem o lado da alma, onde você teria, digamos assim, um processo de harmonização, de ordenação das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu pensamento. Toda essa ordenação se daria, a princípio, a partir da música, tá bom? A música seria, digamos, o elemento que iria dar ordem ao seu pensamento e aos seus sentimentos. Então, ela é mais voltada para a alma. De um lado, você tem a ginástica para o corpo e, de outro lado, a música para a alma. Isso já expressa claramente o que é a paideia. Mas ao longo da leitura aqui, você vai observar outros traços muito mais detalhados sobre isso. Veja que não é só conceitual, mas antes de mais nada envolve também o corpo, beleza? Seguindo, né, nós temos lá a fala de Sócrates. Ora, começaremos por ensinar primeiro a música do que a ginástica? Pois não, né? Pois não, quer dizer, sim, né? Incluis na música a literatura ou não? Diante dessas duas áreas que foram estabelecidas como sendo, digamos assim, as primeiras a serem ensinadas, ele vai estabelecer uma ordem entre elas. Ora, começaremos por ensinar primeiro a música do que a ginástica? Pois não, quer dizer, sim, né? É uma forma de dizer sim. Incluis na música a literatura ou não? Dê certo. Veja aí, incluis na música a literatura. Ou seja, você tem lá um conjunto maior, que é o conjunto da área, né, que envolve toda a música. E dentro dessa área, que é a área da música, envolve várias coisas que você estuda dentro da área da música. Você ali dentro, você inclui também a literatura. Veja que interessante, né? A música, então, não é só você ficar aprendendo como tocar instrumentos ou como cantar, mas a literatura também faz parte da música. Continuando, mas há duas espécies de literatura, uma verdadeira e outra falsa. E ambas serão ensinadas, mas primeiro a falsa? Não entendo o que queres dizer. Não compreendes, disse eu, que primeiro ensinamos fábulas às crianças? Ora, no conjunto, as fábulas são mentiras, embora contenham algumas verdades.
e servíamos-nos de fábulas para as crianças antes de as mandarmos para os ginásios. Veja só que interessante, né? Você primeiro começa contando histórias, né, contando fábulas para as crianças, como eu já falei em outro vídeo. E a gente já detalhou bastante essa questão. Aqui, então, você já começa o ponto, né? Você começa a contar historinhas para as crianças, tá? Fábulas que são mentirosas, não falam sobre nada de verdadeiro, mas é claro que existe toda aquela moral da história por trás, né? Como eu já citei no outro vídeo, a gente tem lá a contação de histórias, por exemplo, dos Três Porquinhos, onde você simplesmente não tem uma história real, totalmente falsa, mas você pode ter uma moral da história por trás, certo? Dessa maneira, você pensa, essa moral da história traz algum paralelo com a realidade? Então veja que a primeira coisa que você faz é realmente contar histórias. E Platão está falando ali que você conta histórias antes de mandar elas para os ginásios, quer dizer, para que elas pratiquem exercícios. Então a primeira coisa a fazer é contar histórias, contar aquelas fábulas que vão transmitir algum valor moral, geralmente o valor moral ético e virtuoso, obviamente. A partir desse texto aqui em diante, você vai ver um aprofundamento de como deve ser o uso desse recurso didático, que é a contação de histórias, ok? Como que Platão defende que deve ser essa contação de histórias para as crianças antes de enviar elas para os ginásios, ok? Ele vai continuar seguindo o detalhamento e você vai observar, por exemplo, que ele vai fazer análises a respeito da virtude, né? Porque essas fábulas aí, por mais que elas sejam mentirosas, elas precisam ensinar algo de virtuoso para as crianças. A gente não quer ensinar coisas que realmente prejudiquem o caráter daquela pessoa que está se desenvolvendo. E Platão dá muita ênfase nisso, no sentido de que, as crianças estão realmente se desenvolvendo, elas precisam ter uma boa base, porque aquilo que é formado quando a pessoa é criança se solidifica pelo resto da vida, ok? Então, ele dá uma atenção muito grande para isso e faz uma série de detalhes de como deve ser essa contação de histórias. Ele continua aqui fazendo essas análises até o final do livro 2, ok? Nesse contexto, Platão vai aproveitar para comentar um pouquinho sobre a mitologia grega e sobre as divindades, como que elas influenciam no caráter das pessoas, como modelos para elas. Aí no início do livro 3, você vai estar lá tendo exatamente uma série de questionamentos sobre algumas histórias mitológicas que podem causar medo nas crianças, que podem causar lamentação. Tudo isso prejudica o caráter da criança e isso deve ser evitado. Então você precisa contar uma história que realmente seja digna de ser imitada, antes de mais nada. E Platão vai seguir essa reflexão até chegar a um ponto em que faz análises, por exemplo, sobre a comédia, sobre a tragédia. E quando Platão está comentando sobre comédia, sobre tragédia, ele vai começar a fazer uma série de análises ali sobre os estilos dos textos, de como eles devem ser desenvolvidos, a questão da métrica, a questão da harmonia, da simetria. E isso vai levando ele aos poucos a entrar no ponto principal, que é o ponto da música, ok? Então já no livro 3, tá? Bem ali meados do livro 3, Platão vai começar a falar assim, mais especificamente da questão da harmonia e da ordem na música, propriamente, ok? Ele vai seguir, né, a partir desse texto aqui que a gente está vendo, até mais ou menos um determinado ponto ali que eu já vou estar mostrando aqui para vocês, onde ele começa a falar sobre a música propriamente, e a música agora como recurso didático. Vamos até lá. Então a gente chega aqui no 398A, já no livro 3 da República, certo? Onde a gente vai estar exatamente finalizando o discurso sobre a questão da contação de histórias, como é que ela deve ser, como é que deve ser a métrica da contação de histórias, como é que deve ser a imitação e tudo mais. Há vários detalhes sobre isso que eu já falei em outro vídeo, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Só para a gente não perder o foco, vamos comentar aqui sobre o que ainda nos falta dizer sobre a arte das musas, né? Que é a música, antes de mais nada. Veja que realmente música está no sentido de arte das musas. E quando se fala de arte das musas, gente, como você está vendo ali logo do meu lado,
A gente está falando do quê? Estamos falando daquilo das musas, né? Na mitologia grega seriam, digamos, entidades que eram responsáveis por inspirar os poetas a contarem as suas histórias. E nesse momento que realmente faz sentido você incluir, então, na música, a contação de histórias, porque as musas eram exatamente aquelas que inspiravam os poetas a contarem as histórias. Aqui a gente encerra o que seria a arte das musas. Só que essas contações de histórias também, elas acabavam sendo cantadas muitas das vezes, né? De uma maneira semelhante ao que a gente tem lá na literatura de cordel, lá do Nordeste brasileiro. Então você começa a observar que a gente tem que começar a falar também da questão do canto e da melodia. Veja que o Sócrates vai começar a falar aqui do canto e da melodia. No 398C, a gente tem aqui justamente essa questão, né? Depois disso, não nos falta tratar do caráter do canto e da melodia, e você pensa nos aedos, nos rapsodos, que realmente cantavam as histórias. As histórias não eram simplesmente narradas, elas eram cantadas também. Por isso aqui existe a importância da música, mas também existe aquela música que obviamente é uma questão basicamente de expressão, né, de harmonia, de simetria, de proporção, que é justamente o que o Sócrates vai estar comentando aqui. Antes ele falou que vai fazer a análise do canto e da melodia, e aqui ele vai estar fazendo então uma análise do que é a melodia. A melodia para ele é composta então de 3 coisas, 3 elementos. Vamos lá, nesse D aqui do meu lado, vamos dar uma olhada. Mas sem dúvida és capaz de dizer que a melodia se compõe de 3 elementos, as palavras, a harmonia e o ritmo. Sócrates continua então. E pelo que respeita às palavras, sem dúvida que não difere nada do discurso não cantado, quanto a deverem ser expressas segundo os modelos que há pouco referimos, e da mesma maneira. É exato. Então veja só, aqui ele está dizendo o seguinte, no que diz respeito às palavras de uma música, é óbvio que você vai seguir as mesmas regras da contação de histórias que já foi descrita até ali, tá bom? Então ele não vai entrar em muitos detalhes sobre as palavras, mas ele vai entrar em outros pontos. Vamos lá. Aí Glauco confirma, é exato. Ele continua. E certamente a harmonia e o ritmo devem acompanhar as palavras. Veja aí, que ele vai estar montando então toda uma reflexão, uma certa ordem, né? A harmonia e o ritmo devem acompanhar as palavras. Como não? Contudo, afirmamos que não queríamos lamentos e gemidos nos discursos. Ele acabou de fazer essa análise, tá, gente, sobre a questão dos lamentos e dos gemidos, né? Porque ele considera que lamentos e gemidos não edificam, antes de mais nada, a pessoa que está sendo formada. Então as contações de história, que falam muito de lamentos, de gemidos, não devem ser contadas para as crianças, ok? Do mesmo jeito, ele vai exatamente levar isso para a harmonia agora, né? Há algumas harmonias que são muito mais ligadas a lamento, a digamos assim, a gemidos, né? Se você for começar a pensar com calma, existe, por exemplo, a escala menor, que é uma escala que tende a ser muito mais emotiva, né? Enquanto a escala maior, ela acaba sendo muito mais aberta, muito mais alegre. Quais são, então, as harmonias lamentosas? Veja que Sócrates está conversando justamente com uma pessoa que é um músico, né? O Glaucon. O Glaucon está dando justamente a sua opinião de especialista. Ele vai dizer, então, que você tem lá algumas harmonias que seriam lamentosas. Quais seriam essas harmonias lamentosas? Seria, antes de mais nada, o segundo Glaucon, né? Seria a mixolídia, a sintonolídia e outras quitares, né? O que seria essa mixolídia e sintonolídia? É interessante nesse ponto a gente comparar com o que atualmente a gente chama de modos gregos, ok? Que é bem provável que veio justamente desse período aqui. Só que nesse período grego a gente estava ainda em desenvolvimento, não havia uma coisa muito precisa ainda. Até hoje a gente tem ainda os nomes muito próximos, só que eu não sei se corresponde justamente, exatamente ao que está tendo aqui, beleza? O que a gente tem hoje, né, que geralmente se faz referência justamente aos gregos, né? Os gregos teriam construído isso. Hoje a gente tem chamados modos gregos. Seriam pelo menos 7 harmonias diferentes,
né, que você tem lá basicamente o modo jônio, o modo dórico, o modo frígio, o modo lídio, o modo mixolídio, o modo eólio e o modo lócreo, ok? Atualmente. Hoje você tem esses modos, só que isso foi meio que se desenvolvendo ao longo da história. Tá? A maneira como nós entendemos cada um desses modos não veio diretamente dos gregos. Os gregos talvez tenham começado essas reflexões e a gente foi meio que aprofundando ao longo da história, principalmente na Idade Moderna. Até o modo lócreo, até onde eu entendo, foi meio que um acréscimo bem depois, bem posterior. Então essas harmonias que a gente vai estar vendo aqui, a gente vai estar vendo, por exemplo, uma referência a mixolídio. Será que é a mesma coisa que a gente entende hoje como mixolídio? Talvez não seja. Tá? E você está falando assim, pô, não estou entendendo nada. Pois pensa o seguinte, só para a gente fazer uma comparação aqui. Você deve ter visto que algumas músicas, por exemplo, são muito alegres, ok? Muito alegres, tem um ritmo muito assim, solto e descontraído. Pois bem, essas músicas geralmente são feitas em tom maior, né, que é associado ao modo jônio, okay? Que a gente entende hoje como modo jônio. E existem outras músicas que são assim, um pouco mais tristes, mais melodiosas, que a gente entende que é o tom menor hoje em dia. Essas são mais tristes, digamos assim, poderiam ser muito facilmente associadas a esse modo, essas questões aí de serem harmonias lamentosas, né? Seria o tom menor. Qualquer músico conhece isso, né? A questão do tom menor ser muito assim, realmente lamentoso, meio triste e tal. O modo correspondente a essa escala menor seria o modo eólio, né? Só para fazer uma questão de comparação, você tem o tom maior e o tom menor. O tom maior seria mais alegre, o tom menor seria um pouco triste. A sequência dos intervalos, a sequência de como os acordes são tocados, né? O primeiro grau, o quarto e o quinto grau, como que eles são arranjados, isso tudo acaba proporcionando ou uma emoção assim, de alegria ou uma emoção de tristeza. Aqui você tem uma série de referências desses modos gregos, né? Você tem a questão da mixolídia e da sintonolídia, que seriam exemplos de lamentosas. Eu não sei se eu diria que esses tons eles são exatamente lamentosos. O mixolídio hoje seria lamentoso. Por isso que eu não tenho certeza se está correspondendo precisamente. Então, existe um modo mixolídio hoje, mas não sei se é exatamente a mesma coisa daqui. Ao mesmo tempo que o Platão depois no final das contas vai se referir como os melhores, né, que é o dório e o frígio, aqui, logo no finalzinho, não vai ser lá assim uma coisa muito boa também não, né? Você vê ali, gente, o dório, até o modo dórico e o modo frígio são modos assim um pouco sentimentais, um pouco sérios. Não sei se realmente são menores, né? São modos menores. O frígio talvez nem tanto, mas dórico é menor. Será que está exatamente correspondendo ao que a gente entende hoje como os modos gregos? E eu tenho lá a minha desconfiança. Parece que não se corresponde exatamente ao que a gente pensa hoje. Mas aí cabe mais aos estudiosos, mais especialistas, para dar a última palavra sobre esse assunto. A princípio, não me parece ser exatamente a mesma coisa. Eu tentei pesquisar um pouquinho sobre isso, mas não consegui muita informação, muito mais especificamente sobre isso, né? Sobre a questão dos modos gregos, tal como Platão está descrevendo na República dele. Pô, muito detalhado, né? Pois os modos gregos já é difícil você encontrar, então imagina você encontrar sobre o que Platão falava sobre esses modos gregos. Aí, basicamente impossível. Mas para a gente levar para a nossa vida aqui, de uma maneira particular, a gente pode dizer que tocar as harmonias que sejam mais alegres, né, e que estimulem mais, antes de mais nada. Hoje seria basicamente o modo jônio, né? Eu não sei se dórico seria exatamente um modo muito animado, mas o modo jônio, e antes de mais nada poderia se referir também assim, a se afastar, né, daqueles modos menores, meio lamentosos, como é o modo eólio, né, que a gente hoje entende como eólio, que seria
meio triste, né, antes de mais nada, meio emocional. Então, quando você for ensinar música para as crianças, sempre estimule, antes de mais nada, aquela harmonia que realmente faça as pessoas crescerem. Então, continuando aqui, o Sócrates vai dizer: não entendo de harmonias, prosseguir eu, no caso aí o Sócrates, né, o Sócrates estaria falando. Mas deixa-nos ficar aquela que for capaz de imitar convenientemente a voz e as inflexões de um homem valente na guerra e em toda a ação violenta, antes que seja mal sucedido e caminhe para os ferimentos ou para a morte ou incorra em qualquer outra desgraça. E em todas essas circunstâncias se defenda da sorte com ordem e com energia. Veja então que o ponto é o seguinte, que mesmo em situações totalmente de ferimentos, de desgraça, a pessoa realmente se defenda com ordem e com energia. Okay? E deixa-nos ainda outra para aquele que se encontra em atos pacíficos, não violentos, mas voluntários, que usa do rogo e da persuasão, ou do meio da prece aos deuses, ou pelos seus ensinamentos e admoestações aos homens, ou pelo contrário, se submete aos outros quando lhe pedem, o ensinam ou o persuadem, e, tendo assim procedido a seu gosto sem sobranceria, se comporta com bom senso e moderação em todas estas circunstâncias, satisfeito com o que lhe sucede. Estas duas harmonias, a violenta e a voluntária, que imitarão admiravelmente as vozes de homens bem e mal sucedidos, sensatos e corajosos, essas deixa-as ficar. Veja que você tem então uma harmonia violenta, né, que estimula os homens a lutarem, a serem fortes, e é uma outra que é voluntária e que está mais voltada realmente para o aspecto intelectual, o aspecto pacífico. Provavelmente aqui o Platão está se referindo então ao quê? A Dórica e a Frígia. Okay? Veja nesse ponto então que Platão está propondo uma coisa bem específica, né? Que ele está propondo, antes de mais nada, que você ensine certas harmonias para as crianças. Por que isso? Né, gente? Por que Platão está tão preocupado que seja exatamente estas harmonias? Isso envolve toda a visão, toda a cosmovisão que os gregos tinham. Eles simplesmente imaginavam que existia um todo ordenado, né? O mundo, o universo era o cosmos, um todo ordenado. Então, diante desse todo ordenado, você precisava simplesmente levar essa harmonia, essa proporção, essa simetria para dentro do ser humano, para a alma do ser humano. E sempre de acordo com a finalidade que ele está propondo, né? Propondo ou para você ser mais violento, ser mais, digamos, enérgico, por assim dizer, ou para você ser mais intelectual, mais voluntário. Né? Então você tem lá uma harmonia voltada para cada coisa. Veja, a influência que a música exerce sobre a alma dos indivíduos, a alma dos educandos, beleza? Veja que você tem então uma educação integral mesmo, uma educação que está preocupado com a emotividade e com a expressividade dessa emotividade, antes de mais nada. Ok? Está moldando o ser humano desde a sua alma e suas emoções mais básicas. Você observa isso com a devida clareza quando você está preocupado em harmonizar todas essas emoções. Seguindo aqui, ele vai comentar, logo aqui ao meu lado, nesse último parágrafo, nós temos lá o Sócrates falando: vamos lá, então, purificar o resto? A seguir as harmonias, deveremos tratar os dois ritmos, não os procurar variados, nem pés de toda espécie, mas observar quais são os correspondentes a uma vida ordenada e corajosa. Veja então que os ritmos também vão ser ordenados nesse sentido. É interessante observar que mais adiante, mais embaixo aqui, né, você vai ter uma referência, né, de Sócrates comentando que aqui logo ali do meu lado, aqui, bem aqui em cima, né, você está vendo aí, mas ao menos isto, podes decidi-lo já, que a beleza ou a fealdade de forma dependem do bom e do mau ritmo. Você vai ter agora uma certa reflexão sobre a beleza e a fealdade aqui.
né, comparando a questão da harmonia e do ritmo nessa questão toda. Né? Dependendo então da harmonia e do ritmo, você forma uma certa qualidade de caráter antes de mais nada. Uns estão ligados mais a uma questão da inteligência, outros a uma questão de bondade, realmente de coragem. Okay? Nesse texto aqui ao lado, você vai ver até uma certa comparação com outras artes. E ali, bem no meio, ele vai comentar sobre a questão da fealdade, né, do feio. O feio sendo associado à arritmia e à desarmonia. E a gente poderia considerar também, né, que a beleza vai estar, obviamente, por oposição, associada à harmonia e à ordem, proporção. E realmente essa é a noção de beleza que se tinha naquele período. Né? Uma alma bela, uma coisa bela, um objeto belo, qualquer que seja, ele simplesmente será aquele que é proporcional, harmônico, simétrico e com um bom ritmo. E isso que vai acabar determinando, por fim, um caráter sensato e bom. No texto aqui embaixo, vale a pena fazer um comentário, gente, sobre a questão da aplicação mesmo, então, da música, né? Dando uma conclusão a tudo isso que a gente está comentando aqui. A aplicação à educação. Veja só, o Glaucon lá responde, né, à fala longa que o Sócrates teve, dizendo simplesmente, seria essa, de longe, a melhor educação. Veja lá, a paideia, né, a melhor paideia, a melhor educação. E o Sócrates responde, não é então por este motivo, ó Glaucon, que a educação pela música é capital? Porque o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma e afetam-na mais fortemente, trazendo consigo a perfeição e tornando aquela perfeita se tiver sido educado? E quando não, o contrário? E por que aquele que foi educado nela como devia sentiria mais agudamente as omissões e imperfeições no trabalho ou na conformação natural, suportando o mal, e com razão honraria as coisas belas e acolhendo-as jubilosamente na sua alma, com elas se alimentaria e tornar-se-ia um homem perfeito, ao passo que as coisas feias com razão ao passo que as coisas feias com razão as censuraria e odiaria desde a infância, antes de ser capaz de raciocinar. Veja aí um ponto interessante. Antes de ser capaz de raciocinar. Veja que você está tendo toda uma preparação antes mesmo de você começar a raciocinar. E quando chegasse a idade da razão, haveria de saudá-la e reconhecê-la pela sua afinidade com ela, sobretudo por ter sido assim educado. Veja então que Platão está realmente indicando uma preparação para que as pessoas depois entrem no ponto de educar racionalmente mesmo, com conteúdos racionais, explicativos. Antes de você fazer isso, você tem que preparar a criança lá na infância com músicas que realmente estimulem a inteligência dele, estimulem a coragem, estimulem a prática, ok? Ao invés de ficar preso a ensinar conteúdos para as crianças, ok? Esse é um ponto bem interessante aqui para se pensar. Não ficar preso aos conteúdos. Quando você está diante de uma criança, você tem que ensinar ela, antes de mais nada, a partir da contação de histórias, onde você transmite alguns valores e, obviamente, a partir da música, você harmoniza as emoções dessa pessoa, dessa criança. Você harmoniza as emoções dessa criança. De uma tal maneira que você condiciona ela a permanecer sempre naquela harmonia. E quando for estudar temas racionais, ela já vai estar muito bem preparada. Okay? Veja que é uma preparação contínua aos poucos. E quando a pessoa está lá, bem lá na sua vida, um pouquinho mais avançada, na idade da razão, como o Platão fala ali, a educação será muito mais fácil, porque o cara está preparado, já estava preparado psicologicamente. Né? Veja que a preparação psicológica por trás de toda a educação. Veja que é interessante, né? A educação aqui não é conteudista, né? É uma educação que está ensinando valores, ao mesmo tempo que harmonizando a mente das crianças. Okay? Essa seria a educação das crianças, antes de mais nada. E interessante o comentário aqui sobre as letras, né, gente? Logo aqui embaixo, Sócrates falando.
É como quando aprendemos as letras e só achávamos que sabíamos o suficiente quando os caracteres, apesar de poucos, não nos passavam despercebidos em todas as composições em que entravam. E, fossem elas grandes ou pequenas, não as desprezávamos, como se não devessem ser notadas, mas em todo lado nos esforçávamos por as distinguirmos, na convicção de que não deixaríamos de ser analfabetos antes de atingir essa fase. Interessante aqui, gente, que nesse ponto Sócrates comenta sobre o aprendizado das letras, né? E aqui ele está usando como uma forma de comparação, né? Uma comparação para esclarecer por que a gente precisa primeiro aprender a música como uma forma de se preparar para depois aprender noções mais racionais, né? Quando a gente chegar lá na idade da razão. Então, antes de mais nada, veja, qual a comparação que ele vai usar aqui do lado? Você tem lá que primeiro você precisa aprender as letras, entendê-las muito bem, com toda a devida atenção, para que depois, quando a gente atingir lá uma fase mais avançada, a gente realmente estivesse preparado. Então, a gente tem que entender os sons, a gente preste bastante atenção nelas, nesses símbolos, para que depois a gente use, ok? Através da nossa capacidade racional. É interessante imaginar que talvez nesse ponto o Sócrates esteja comentando justamente sobre a questão da alfabetização, né? Mas quando que é a alfabetização? Será que é nesse momento, quando está havendo a contação de histórias, quando tem lá o envolvimento com a música, que a gente está aprendendo as letras? Quando que a gente aprende as letras? Fica meio que no ar isso daqui, né? Ele está usando o aprendizado das letras simplesmente como uma comparação, ok? Porque, por exemplo, primeiro eu preciso aprender as letras para depois aplicá-las, né, de uma forma mais racional, tá? É isso que vai estar comentando aqui, né? Por exemplo, lá aqui embaixo ele vai dizer: portanto, não reconheceríamos as imagens das letras se nos aparecessem irrefletidas na água ou em espelhos, antes de as conhecermos a elas, pois pertencem à mesma arte e ao mesmo estudo. Essa questão de aparecer refletidas na água ou em espelhos poderia indicar um sinal de confusão, talvez, que exatamente a gente não teria um bom reconhecimento, antes de mais nada, das imagens das letras. Então, a gente não teria esse reconhecimento se não houvesse, antes de mais nada, um aprendizado anterior, um conhecimento anterior sobre elas. A gente precisa conhecer muito bem as letras antes, para depois, digamos assim, ter esse reconhecimento, essa aplicação das letras, ok? É mais ou menos essa questão. Você imaginar aqui, então, que Platão está comentando sobre a alfabetização. Beleza, como eu acabei de dizer. Quando que se encaixa esse aprendizado da alfabetização? Será que seria assim? Olha só que interessante. A alfabetização seria a partir da contação de histórias? Às vezes aparece uma palavra e você simplesmente desenvolve ali uma análise das letras que envolve? Ou seria a partir do canto? Olha só, um recurso para você realizar o processo de alfabetização. Interessante, né? Mas vale também comentar, gente, que Platão não valorizava muito o aspecto da escrita. Porque há uma certa polêmica por trás disso, porque parece que lá no Fedro, né, na obra Fedro, o Platão ele meio que condena a escrita, né? Mas ele condena a escrita ali, gente, com uma certa, digamos assim, uma certa intenção de dizer o seguinte: olha só, não use a escrita como uma espécie de apoio, né, achando que quando você escreve você está sendo sábio, né? Porque muitas pessoas poderiam, por exemplo, simplesmente escrever uma coisa e não vou precisar mais se lembrar de nada, né? Você não precisa se lembrar. Porque a grande questão, gente, é o seguinte: quando você escreve uma coisa, você não precisa memorizar. Então você não é um sábio, você não precisa ser um grande sábio. Você está escrevendo tudo, basta simplesmente ir lá no papelzinho e ver o que você escreveu. Você não tem capacidade de memorização. E a grande questão ali do Fedro, então, para começo de conversa é isso, que você se acomoda muito, né? Pensa, por exemplo, naquele professor que está muito preso à questão da escrita ali, né? Naquilo que escreve no quadro. Ou pensa naquele caso lá daquele professor que simplesmente só dá aula com data show, né? Ou com slides lá, e ele simplesmente sai lendo aquilo ali tudo.
Isso é uma aula, né? Você simplesmente ficar lendo o texto ali, mas você acaba encontrando muitos professores desse tipo, inclusive na universidade, né, que simplesmente leem ali. Aí, de repente, o aparelho pifa ali, começa a não funcionar. Como é que é a aula dele? Ele simplesmente trava, porque ele se preparou simplesmente para ficar lendo ali. Pois bem, isso é ter conhecimento? Isso é expor conhecimento? Não. O ideal seria que a pessoa tivesse uma boa noção daquilo que está falando e expor da melhor maneira possível, com as melhores palavras. O Platão, então, vai ser um pouco bem crítico da escrita nesse sentido, porque a pessoa que escreve, ela fica meio presa àquilo ali e não se preocupa muito em memorizar, tá? E entender a coisa. Sem contar que a palavra escrita é meio como que morta, né? Porque você não tem muito o que fazer. O que está escrito ali está fixo, não tem como escrever, falar de outras palavras, né? Se você perguntar assim para o texto ali na sua frente, o que isso significa? Ele não vai te responder. Mas quando você está diante de alguém, no tu a tu, né, a pessoa vai lá e fala oralmente para você, você poderia simplesmente chegar para a pessoa e perguntar, mas o que você quer dizer com isso? Aí a pessoa ali que está com uma palavra viva, né, oralmente na sua frente, ele tem lá a oportunidade de usar outras palavras, se expressar de uma maneira diferente. Ok? A palavra escrita então fica fixa, com uma expressão fixa, que você não tem como modificar. Ok? A palavra oral, ali na sua frente, ela acaba tendo uma certa vida, porque ela pode se modificar e pode se adaptar para esclarecer melhor o assunto diante do interlocutor. Então, a palavra escrita é prejudicial, seria ruim, e a palavra oral falada seria bem melhor. É por isso que muitos teóricos, né, muitos platonistas até defendem que Platão não teria tido lá a sua teoria totalmente exposta nos seus escritos. Na Carta 7, parece que Platão mesmo ele fala isso, né? Que a minha principal doutrina não está nos meus escritos, está antes de mais nada naquilo que eu exponho dentro da escola, né? Tem lá uma questão de você não ser capaz de expor de uma maneira precisa. O Platão ele é bem assim, pessimista nisso, né? Ele acredita que ele não conseguiu expressar totalmente o seu pensamento nos seus diálogos, nas suas obras, ok? Ele teria expresso da melhor maneira possível somente quando ele estava no tu a tu, quando estava lá dentro da sala de aula. É ali que ele conseguiu expressar da melhor maneira possível o seu pensamento. Vale então aí uma breve reflexão sobre a questão da escrita, né, dentro de Platão. Tanto que alguns platonistas propõem lá que existiriam as doutrinas não escritas de Platão, né, que são aquelas que estão para além dos diálogos dele. Existe toda uma série de estudos envolvendo essa questão, né, gente? Mas isso é um tema para um outro vídeo, talvez a gente entrar em detalhes. Continuando aqui, você vai ter justamente essas questões, né, sendo aprofundadas e tal. Por exemplo, que a música, na medida que traz harmonia, traz mais temperança, coragem, generosidade, grandeza de alma, né, aprofunda, né, enfim, traz no final das contas o que é mais belo e desejável para a alma. Então a música é realmente a educação mais elementar e que tem que partir dela. A gente precisa partir dela para ir para outros elementos, como poderia ser o caso aí, por exemplo, da alfabetização. É difícil saber quando que começa a alfabetização em Platão. Parece que ele não expressa com todas as letras nos seus textos, né, no texto aqui em questão, quando que deveria começar a alfabetização. Mas a gente poderia supor muito bem que a alfabetização poderia começar bem aqui, né, na infância, quando você está começando a desenvolver as letras. Só que eu acho que já numa idade um pouquinho mais avançada, mais ou menos, vamos supor aqui, né, estou simplesmente abrindo essa hipótese, porque realmente as crianças ainda não têm aquela grande maturidade. Eu imagino que Platão daria um tempinho ainda antes de começar a ensinar isso. E é isso, gente. A gente pode dar por encerrada a parte da música. Veja aqui, né, logo aqui do lado. Não te parece também que veja aqui logo do lado, né, você vai ver. Não te parece também que a nossa discussão acerca da música está terminada? Acabou onde devia, pois a música deve acabar no amor do belo, ok?
Veja aí a questão de você terminar a discussão sobre a música a respeito da beleza, ok? Deixa eu ver aqui qual é o parágrafo certo. É o 403, finalzinho ali do C, ok? 403C,